Meu Porto, Porto, Porto triunfante, meu Porto, Porto, Porto vencerás. Meu Porto caminhando sempre avante, vitória após vitória seguirás. Meu Porto, 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 minha glória, meu Porto é nosso crer, nossa razão. Com toda a voz cantemos a vitória, campeão, campeão, campeão. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Azul de Raiz. Se é a primeira vez que estão a ouvir aqui este podcast, deixem-me explicar-vos rapidamente o conceito. Este que é um espaço de partilha intimista, onde falo de forma livre e pessoal sobre o Futebol Clube do Porto. Aqui não se trata apenas de resultados ou estatísticas, portanto aqui será trazer memória, identidade, sentimento. Em cada episódio aqui vou trazer-vos um pouco de mim também, da minha vivência como portista e também das minhas raízes, das raízes que me ligam ao clube e às emoções que este clube que me transporta e que me desperta. No final de cada episódio tento sempre trazer aqui um convidado, nem sempre se calhar será possível, mas prometo tentar aqui trazer sempre um convidado, alguém que possa também de forma descontraída que complementar aqui o tema principal deste monólogo que eu faço aqui no início. E portanto trazer aqui outras formas também de viver o portismo e outros temas. Para aqueles que estão aqui a ouvir este podcast e que também têm aqui alguma história para contar ou que se revêem aqui naquilo que eu digo, podem por favor aqui deixar os comentários, que eu terei todo o gosto em responder. Como sempre pedi que subscrevam aqui o canal do Super Porto, quer nas redes sociais, quer no Spotify, para receberem conteúdos como este, e também o meu canal do YouTube, Bruno Garcia FCB. E agora vamos então àquilo que eu vos tenho para trazer hoje. Hoje quero-vos falar aqui mais a fundo sobre o que para mim é ser portista. Sobre o que é que representa este amor, que para muitos parece exagerado, um amor que tantas vezes não cabe em palavras. Mas ainda assim hoje vou tentar aqui traduzi-lo em voz, e há pessoas, porque há pessoas que me perguntam porque é que eu sou assim. Alguns até dizem porque é que eu sou tão doente pelo Futebol Clube do Porto, doente, claro, entre aspas, e às vezes eu até em jeito de brincadeira respondo que doentes são aqueles que não são do Porto. Eu não sou doente, mas isto claro, em jeito de brincadeira, digo isto com humor. Mas no fundo percebo que para quem está mais distante do fenómeno do futebol possa ser difícil por vezes compreender esta ligação tão intensa. Ser adepto aqui de futebol e em especial do Futebol Clube do Porto não é fácil de explicar a quem não sente o mesmo, portanto, e há perguntas que às vezes fazemos a nós próprios. Porque é que levamos isto tão a sério, ou porque é que fazemos tantos sacrifícios diários, semanais, anuais, para seguir um clube, não é? Para muitos é só futebol, mas para nós, para mim, nunca foi só futebol. Eu já me questionei muitas vezes o porquê desta nacional, porque é que o meu coração se agarra tanto a estas cores, a este emblema, a esta história, e talvez a resposta para isso, depois de pensar muito, esteja no lugar onde tudo começou, portanto no meu berço. Hoje aqui trago-vos, portanto, como eu disse, esta minha visão sobre o portismo. No episódio anterior, para aqueles que já tiveram a oportunidade de ouvir, e para aqueles que ainda não o fizeram, ficam desde já também convidados. Falei aqui de algumas das minhas recordações do Estado das Antas, do meu portismo, e hoje, quase que como uma continuação, trago aqui um pouco mais de mim para contextualizar também aquilo que vos quero transmitir hoje. Portanto, eu cresci aqui nos anos 80 numa casa na rua São Roque da Lameira, a cerca de 500 metros do atual Estádio do Dragão e também do antigo Estádio das Antas.
E uma casa onde o futebol, na minha casa, o futebol para mim era mais do que conversa de café. Portanto, na minha casa era fundação, era convívio, era vida. Isto porque na minha casa era sede de um clube amador chamado Os Lameirenses, fundado precisamente pelo meu bisavô Jorge de Faria, juntamente com mais um grupo de amigos, e também inclusive o meu outro avô, o meu avô também materno, que também criaram aqui este clube. Mas realmente aqui a figura principal deste clube amador, os Lameirenses, com muita gente daquela zona, se ouvir este podcast vai recordar, era o meu bisavô Jorge de Faria. Portanto, ele era um homem à frente do seu tempo e transportava isso para aquele clube. Portanto, aquilo, estamos a falar aqui de um clube amador dos anos 80, com poucos associados. As únicas fontes de sustentabilidade aqui eram as cotas dos sócios e a gestão de um pequeno bar onde eles se reuniam, os jogadores e adeptos nos dias de jogo. Curiosamente, esse bar também era numa cave na casa onde eu vivia. Portanto, estão a ver que o futebol estava ali presente diariamente na minha vida, desde muito novo. E isto, os jogadores naturalmente não eram remunerados, era um clube amador. O meu avô, com o pouco que conseguia juntar, organizava todos os anos uma excursão pela Europa. Portanto, isto de forma a recompensar a época desportiva. E por isso, na época, inclusive, tenho aqui um recorte de um jornal de notícias da época, de uma notícia que saiu na época, uma reportagem precisamente que fizeram lá na sede do clube, em que apelidaram os lameirenses de o clube mais internacional dos amadores. Claro, porque fazíamos estas excursões. Nessas excursões, o meu avô organizava com meses de antecedência e portanto depois eram 30 dias numa caminhonete de 50 lugares a viajar por vários países europeus, onde ficávamos em parques de campismo e visitávamos centros e casas de imigrantes portugueses, com quem também combinávamos aqui antecipadamente jogos amigáveis, que terminavam sempre em grandes almoços e jantares de convívio. Portanto, era uma forma de estarmos também aqui com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Tivemos, por exemplo, em Londres, Inglaterra, França, Luxemburgo, Dinamarca, Suíça. Jogávamos, convivíamos, portanto vivíamos aqui um pouco do futebol e também da Portugalidade que nos anos 80 também existia. Os meus pais aproveitavam aqui estas viagens para fazer turismo, não é? E eu, desde muito pequeno, desde o meu primeiro ano de vida, acho que a minha primeira viagem ainda foi com meses de vida, e até aos meus 12 anos vivi estas viagens como rituais. Lembro-me, por exemplo, do mês depois da final de Viena, a final em que o Futebol Porto venceu a Taça dos Clubes Campeões Europeus. Eu, por exemplo, estar à porta do estádio do Prater a imitar o calcanhar do Madger com apenas 3 anos de idade e com a camisola do Porto vestida. Portanto, tenho algumas recordações, também muito fruto de um baú enorme que tenho de fotografias dessa época, e algumas são recordações mesmo que guardo para a vida. E portanto foi nestas viagens que aprendi um pouco que o futebol podia ser uma ponte, podia ser cultura, podia ser paixão, e foi aqui neste caldo, para além de ser portuense e tripeiro, que o meu portismo se começou a formar. Portanto, o meu bisavô, neste caso, para além de um grande portista, vivia cada vitória do Futebol Clube Porto e muito intensamente. Cresceu comigo e isso também moldou-me. O meu bisavô conviveu também de perto com o presidente Pinto da Costa em reuniões que tinha com frequência na Associação de Futebol do Porto, e foi ele que me fez idolatrar o presidente. Ele também o idolatrava, tal como eu fiz depois,
Não sei se ele se inspirava nele no presidente Pinto da Costa para gerir o seu clube amador, mas o que é certo, ou se era, ou neste caso, se era apenas uma forma de estar na vida que tanto me fazia lembrar também o presidente Pinto da Costa. E eu, claro que numa escala totalmente diferente, como é óbvio, nem sequer há comparação, mas sei que juntos, por exemplo, sentávamos religiosamente às segundas-feiras à noite, eu e o meu bisavô, a ver o jogo falado, com o saudoso Pôncio Monteiro, deliciávamos ali com a forma perspicaz como falava o Pôncio Monteiro do Futebol Clube do Porto. E claro, quando o convidado era o presidente Pinto da Costa, aí então parava tudo em casa, ouvíamos o presidente como quem ouve um mestre. E portanto aliás, até andávamos esse dia que era anunciada a sua presença, andávamos sempre com a esperança então de à noite nos sentarmos e ver o jogo falado. Recordo-me bem, por exemplo, de um momento que nunca mais me saiu da memória, que me vai ficar aqui marcado, e que é uma história que marca muito esta minha ligação a esse meu bisavô, ao meu bisavô Jorge Faria. Ainda em 2002, no início da época desportiva, fui com o meu avô renovar precisamente o lugar anual ainda no Estado das Antas, e subimos aquela rampa que tinha junto à entrada principal do Estado das Antas. Quem é desse tempo certamente se recordará, aquela rampa que tanto tinha uma rampa para baixo que ia dar acesso ao departamento de futebol, e depois tinha uma para cima que ia dar a uma das varandas do estádio. E portanto nós fomos precisamente para a parte superior, onde tinha essa varanda, e era ali que se fazia a renovação dos lugares, já com vista para o Estádio do Dragão. Portanto, já se conseguia ver as obras e a construção do Estádio do Dragão, já bastante avançadas, e conseguia-se também ali já projetar no computador qual seria o lugar anual. Portanto, eu fui com ele fazer a renovação, e ele renovou ainda para o Estádio das Antas, mas já escolheu nessa altura, já se podia escolher o lugar no novo Estádio do Dragão. E eu recordo-me perfeitamente que ele saímos do processo da renovação para o exterior, precisamente para essa varanda que se via o Estádio do Dragão ao fundo, em construção, e que ele me disse que basicamente que as palavras foi estas: estou a renovar aqui o lugar anual, mas sei que já não me vou sentar nele. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que já tinha uma certa idade, alguns problemas cardíacos associados, e portanto, embora ele tenha trabalhado até o último dia da sua vida, tinha ali quase que, entre aspas, uma bomba relógio dentro dele, que a qualquer altura iria parar. Portanto, e eu disse-lhe, claro, como é óbvio, disse-lhe: não pense nisso, isso não será bem assim. Portanto, o que é certo é que ele não se chegou a sentar nesse novo lugar. Ele faleceu em março de 2003, poucos meses antes da inauguração do Estádio do Dragão, e o curioso disto tudo é que no dia que ele faleceu, portanto, ele faleceu já de madrugada, mas nesse dia, aliás no dia anterior, por volta das 6 horas, na hora que ele chegou a casa, ele esteve à conversa comigo e estava entusiasmado, porque contava-me que tinha estado nesse mesmo dia dentro do novo estádio do Dragão, na altura, uma vez mais, em construção. Isto porque tinha lá um sobrinho a trabalhar nas obras, e conseguiu convencê-lo a deixá-lo entrar ali pelas portas das traseiras, se assim podemos dizer, nessas obras. Ele disse-me contou-me que se sentou naquilo que ele presumia ser o seu futuro lugar, e que ficou deslumbrado com o que viu, e pronto, horas depois, nessa mesma noite, viria a falecer. Isto para contextualizar aqui um pouco, que o futebol sempre esteve muito presente na minha vida. Eu podia aqui contar outras
outros episódios ou outras situações em que o Futebol Clube do Porto esteve realmente muito presente na minha vida. Eu já fiz muitas loucuras pelo Futebol Clube do Porto, por este clube, por este sentimento. Já andei, por exemplo, depois de isto só para dar um exemplo, entre outras histórias que certamente até um dia irei contar aqui. Por exemplo, depois de uma final da Taça que ganhámos em Lisboa, andei pelas ruas do Chiado num carro fora do Tejadilho a gritar pelo Porto e fui bombardeado, entre aspas, com ovos, parado num semáforo em plena capital. Portanto, já me privei aqui de momentos com a minha família só para estar mais perto do clube, só para sentir que não estava a falhar aqui com esta minha paixão. E é mesmo difícil explicar por palavras porque é que somos portistas. Eu acho que muitos de vós vão ter essa ideia também, porque é que se sente assim, mas é algo que arde cá dentro e que é mais forte, que nos move. O portismo não se mede, não se pesa, cada um sente à sua maneira e quem é verdadeiramente portista sabe que isto não é só um clube, é uma forma de estar. O Futebol Clube do Porto eu sempre aprendi que o Futebol Clube do Porto é liberdade, é resistência, é identidade, é história, é o povo do Norte, é coragem, e isso sente-se cá dentro. Isso são as minhas raízes, e da qual eu me orgulho. Às vezes pergunto-me, para mim próprio, uma vez mais, se vale a pena tudo o que faço, estes conteúdos, estes podcasts, estas horas roubadas à família, ao descanso, mas não consigo ser de outra forma. O Futebol Clube do Porto está em mim, e é por isso que faço isto, porque sei que desse lado muitos sentem o mesmo. E pronto, isto foi aqui quase como um desabafo e também uma partilha de opinião convosco, que sei que alguns se vão rever nisto. E portanto, como eu disse no início do podcast, costumo fazer aqui uma segunda parte, onde trago por norma um convidado, e agora nesta segunda parte do nosso podcast, depois de partilhar um pouco aqui da minha história, da forma como vivo o Futebol Clube do Porto, quero agora trazer-vos aqui o testemunho de alguém que também sente este clube de forma intensa, à sua maneira, com a sua paixão, o seu ritmo, a sua entrega. Hoje, na segunda parte deste episódio, trago-vos a Joana Lourenço. Talvez para muitos, talvez muitos já a conheçam, principalmente os mais jovens ou quem segue, por exemplo, o TikTok ou outras redes sociais. Foi precisamente através do TikTok que cheguei à Joana. A Joana, que é uma adepta fervorosa do Futebol Clube do Porto, ela é de Leiria, com uma ligação muito especial ao hóquei em patins do Futebol Clube do Porto. Por exemplo, esta época lançou aqui um desafio pessoal de acompanhar todos os jogos da equipa de hóquei em casa e fora, e ela vai contar aqui também um pouco sobre isso. E portanto, e é sobre isso que vamos conversar já de seguida, sobre a entrega, a paixão, os sacrifícios e o que significa viver o portismo à sua maneira. Quase como complementando aqui este meu monólogo hoje aqui neste meu podcast. Vamos então à conversa com Joana Lourenço e depois fechamos aqui o podcast. Olá Joana, bem-vinda aqui ao meu novo podcast aqui, Azul de Raiz. Nem sei muito bem como é que vamos começar aqui esta nossa conversa, uma vez que nós até não nos conhecemos pessoalmente, portanto eu conheço pelas redes sociais e cheguei a ti através das redes sociais, mas para aquelas pessoas que não te conhecem, gostava de saber um pouco, primeiro que dissesse aqui um pouco quem é a Joana Lourenço. E que tipo de conteúdos também colocas aqui nas redes sociais e a tua ligação aqui ao clube. Sim, então o meu nome é Joana Lourenço, tenho 31 anos e sou de Leiria.
Eu, há uns tempos para cá, comecei a criar conteúdos. Primeiro começou pela partilha da ida aos jogos, depois, entretanto, também tive um contacto com a Sport TV e comecei a fazer conteúdos para eles, de anunciar os jogos, principalmente do Porto, e agora também vou criando assim uns conteúdos para o TikTok relacionados não só com o Porto, mas também com a modalidade de hóquei patins, que neste momento é a minha modalidade preferida. Uhum, uhum. Eu sei que até partilhaste recentemente um vídeo em que explicavas que tinhas aqui este objetivo pessoal, esta época de ir a todos os jogos, não era? Do Flóculo Porto, quer em casa, Sim, quer fora, e tens-no conseguido, não é? Um, Isto também sim. mostra aqui um pouco do sacrifício que é feito, às vezes a nível pessoal, e que as pessoas muitas das vezes não sabem, nem têm que saber disso, não é? Portanto, a gente faz Uhum, isto de uma forma voluntária e pela paixão pelo clube. E eu aqui na primeira claro. parte falei um pouco daquilo que é a nossa irracionalidade aqui, né, quando é questão de falarmos do Flóculo do Porto, e gostava também de perceber aqui a tua paixão pelo clube e também esta questão de ires aqui ver os jogos do Hóquei em Patins. Sim, eu já o ano passado, que felizmente fomos campeões, tentei ir a todos. Uhum. Infelizmente, por motivos profissionais na altura, houve 3 jogos que não estava no país e não consegui ir, mas fui a todos os que consegui. Ainda falta conseguir ir aos da Champions um dia, mas como as localizações às vezes são Certo, tão remotas, é um bocadinho difícil mais de ir. E sim, este ano estou a conseguir mesmo ir a todos. Fui à Ilha do Pico, ao Candelária, que foi logo. Quando saiu o calendário, disse: pai, vamos à Candelária, acabou. Se eles subiram, temos de ir, vou marcar as coisas. E fomos. certo, certo, certo. Ah, mas basicamente a paixão pelo clube, eu vou ser muito sincera, eu não nasci portista no sentido em que não, o meu pai é portista, mas não me impôs ser portista. Ele Ok. disse: vê, explora e escolhe o que te identificar os melhores. Uhum, uhum. E, claro, teve influência ele ser portista por ver mais coisas do Porto, mas eu fiz a minha pesquisa e andei por ali enquanto crescia, vi muitos clubes, vi o Leiria ainda na primeira divisão, que é de onde sou, e claro que vou ter um carinho especial porque é a minha terra, Uhum. mas de todos os clubes que via e do que cada clube me transmitia, os valores de cada clube, foi o Porto que me chamou mais. Até que quando eu fui para a faculdade, eu disse: pai, eu vou para a faculdade no Porto porque eu quero estar perto do clube e Certo. eu gosto. Identificavas-te muito com aquilo que Ah, era o ser Porto, que a gente normalmente costuma dizer essa afirmação, não é? Ser Porto, sim. não é? Uhum. Sim, sim, a minha família também é toda, praticamente toda do Norte, não são todos portistas, mas são todos do Norte, portanto aquele acolhimento da gente do Norte sempre Uhum. teve também muito, muito presente no meu crescimento. Certo. E depois, a parte do hóquei veio do meu pai, que quando era novo jogou, Uhum. sempre me tentou incutir a paixão pelo hóquei, mas eu sou muito sincera, ainda hoje ver hóquei na televisão não me chama quase nada, porque as transmissões hoje em dia ainda não conseguem captar aquilo que é a essência da modalidade, mas foi só quando fui para o Porto estudar, que até tenho a data presente, que foi dia 23 de novembro de 2013, Uhum. que participei numa competição de uma revista que eu infelizmente não me lembro do nome, mas era uma página de Facebook que fazia muitos sorteios para todas as modalidades do clube e ganhei bilhetes para ir ao Porto Barcelona para a Champions na altura e foi aí que disse: pai, eu fui ver um jogo ao vivo e agora não quero outra coisa, agora quero ir ver todos. Exato. Eu, por acaso, aí temos aqui uma coisa diferente aqui no nosso portismo. Eu aí, o meu pai já me impôs-me, ele não me impôs o clube, quer dizer, até nem me impôs, ele não me impôs, ele deixou-me escolher, assim é que é. Ele deixou-me escolher a Sim. bancada, portanto, Sul ou, superior, ou Norte. Portanto, eu escolhi o Superior Sul. Mas realmente identifico muito com essa forma de estar, porque as pessoas às vezes realmente não percebem o ir a um jogo aos Açores do Hóquei em Patins não é só o ir ao jogo, portanto é tudo o que envolve desde a viagem, desde as deslocações, os Sim. melhores momentos que eu tive, alguns dos melhores momentos que eu tive na vida
passeios em deslocações para ir ver o Futebol Clube do Porto, não é? E eu acho Sim. que deves também ter tido algumas experiências nesse caso, portanto, deves ir, por vezes vais sozinha, não é? Mas presumo que se calhar algumas vezes Sim, também vais acompanhada, neste caso até pelo teu pai, sim, sim. e isso deixam momentos que ficam marcados para a vida. Não sei se concordas comigo. Sim, concordo. E às vezes quando vou sozinha há sempre peripécias porque é o que o meu pai também já partilhou com pessoas, quando estamos com pessoas. Ela se tiver de apanhar 2 autocarros, um comboio, não sei, ela vai. Ela não, se eu não puder ir, ela vai na mesma. Claro, acontecem peripécias, mas principalmente no hóquei sinto mais ainda, como é um meio tão pequenino. Sim. As pessoas vão se conhecendo e depois se for preciso combinam ir juntas. Eu já com os meus amigos, eles dizem, mas gostas de hóquei, porquê? Isso não tem piada nenhuma. Eu, não, tu vens comigo a um jogo e depois vais-me dizer se tem piada ou não. E este ano já pus mais de uma dúzia de amigos a ver hóquei e a pedir-me quando é que vais ao hóquei que eu também quero ir. Exato. E mesmo se calhar, provavelmente como tu vais, há de haver sítios em que poucos adeptos de Foco do Porto há de ter na bancada, não é? Não sei se Sim, concordas com isso. nos Açores estávamos nós os dois e depois estavam 3 espalhados na bancada que eram de lá, mas nós fomos os únicos malucos que fomos para lá mesmo, Uhum, com uhum. este intuito. E isso faz com que, se calhar, porventura, a própria equipa, o próprio clube, reconheça isso há esse contacto também de proximidade com os jogadores aqui com a estrutura do hóquei em patins, porque realmente um adepto do Foco do Porto que segue o hóquei em patins para todo lado, realmente também tem que haver aqui também um reconhecimento por parte do clube, porque realmente é uma paixão que está sempre presente nos jogos, não é? Sim, há muitos deles que, pronto, as caras começam a ficar conhecidas e há muitas vezes a cumprimentar no fim, que dizem obrigada por teres vindo, obrigado por terem vindo, obrigado pela viagem, façam boa viagem de regresso, esta parte também. E o ano passado, que foi quando fui mesmo a muitos jogos, e que felizmente ganhámos títulos, tive a oportunidade, fui contactada pelo clube para ir levar a taça Sim, de campeão recordo-me. nacional Sim. ao museu e isso foi, não há, é uma coisa que eu não estava à espera, porque essas coisas ainda nem tinham sido feitas, não estava disposto, tipo, vamos sortear para ir entregar. Sabíamos que havia esse objetivo por parte do presidente André Vilas Boas, mas não fazia ideia e quando recebi a chamada, infelizmente o meu pai não pôde ir comigo, que eu tentei que ele pudesse, mas não deu, mas estar lá, pegar na taça, entregar a taça ao museu, não há palavras para esse reconhecimento que tive e que não esperava de todo. Uhum, uhum. E aqui nesta relação que tens aqui com o hóquei e nestas peripécias que já falaste, recordas-te alguma vitória que te tenha marcado, algum acontecimento pessoal nessas locações que queiras aqui partilhar connosco? Não sei se te recordas aqui alguma coisa em especial, alguma vitória ou até mesmo alguma derrota que te ficasse marcada de forma especial. Olha, tenho uma derrota no Dragão Arena na Liga dos Campeões na final, Uhum. que chorei muito, 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 porque parecia que ia acontecer e não acontece. E essa sei que fiquei muito, muito sentida, porque lembro-me de beber na altura, acho que era ainda Dragão Caixa, quando foi contra o Benfica na televisão. E estava muito chateada. E depois, quando tive a oportunidade de ver ao vivo com o Barcelona, fiquei mesmo muito, muito sentida. Uhum. E depois, em Viana do Castelo, completamente diferente. Chorei imenso outra vez, mas de uma emoção que finalmente tínhamos conseguido aquele troféu. E sei de muitos jogos. Olha, no Pavilhão Rosa Mota, Uhum. no Pavilhão Rosa Mota agora, na última, no ano passado, Sim. fui com um amigo meu ao jogo da meia-final e como estava tão renhido, num dos golos eu apaguei, ia caindo e ele nem se apercebeu que eu ia caindo de gritar tanto. Acontece-me bastante, tanto que sempre que vamos comer antes do jogo e alguém toma café, dá-me o pacote de açúcar, porque já sabe que se for um jogo difícil eu vou precisar de açúcar que não me aguento. E agora neste jogo 2 contra o Sporting passei o jogo todo com uma enxaqueca descomunal, que cada gol Uhum. que festejava parecia que ia
que ia arrebentar a cabeça. Não. Foi só um e isso parecia que me ia arrebentar a cabeça. Partilhas aqui quase uma. A minha irmã também é quase idêntica, que a minha irmã, por exemplo, fomos à Juventus a Turim ver o Porto quando jogou lá na Juventus. Aliás, até nem Sim, foi na Juventus, foi no Inter de Milão, o Porto com o Inter de Milão. sim, E ela, o relógio dela, o Apple Watch, estava-lhe sempre a perguntar se estava bem, se tinha caído, sim, sim. porque as tensões dela disparam também lá para cima quando são jogos, não é? Portanto, é uma Sim. forma de estar, não é? É diferente É. cada um tem a sua forma de lidar com. Eu lembro-me, por exemplo, deixa-me agora já aqui uma parte, eu lembro-me, por exemplo, com o meu avô paterno, eu assistia aos jogos com ele muitas das vezes no Estádio do Dragão, e o que Uhum. acontecia é que ele, havia golos, eu festejava, saltava, festejava e fazia ali barulho com os árbitros e tal, e ele estava ali o jogo todo, não se mexia e era um grande portista. Aliás, foi ele que me pagou uma grande parte da minha vida as cotas de sócio, portanto ele era um grande Sim. portista, só que lá está, são formas de viver as coisas diferentes e não somos todos iguais, e portanto aí eu lembrei-me também da minha irmã que tem quase contigo esse paralelismo, não é? Sim, Uhum. nos penaltis contra o Barcelos também recebi o alerta depois do jogo a dizer: olha, os teus batimentos estavam muito altos e tu era suposto estar parada, não está tudo bem? Estás bem? Exato, exato. Não, mas isso é curioso porque realmente é, só quem vive um clube apaixonadamente desta forma Sim, é que altera umas tensões por causa de um jogo ou por causa de um. Portanto, quem não está lá com esse sentimento, portanto, digamos assim, não, sim. isso não acontece. E, e Sim, é sim. aquela coisa, às vezes dizem, mas, então, mas às vezes vais para lá, vais vê-los perder, mas era o que eu dizia muitas vezes, principalmente até quando estava num trabalho anterior, é aquilo que me vai tirar vai tirar da cabeça todos os meus problemas, é aquilo que me vai aliviar a Uhum. ansiedade do dia a dia, é aquilo que me vai trazer bons sentimentos, mesmo que seja para perder, eu sei que estive lá a apoiar e estive presente e descarreguei tudo o que tinha para descarregar e posso voltar ao meu dia a dia tranquila. Não se explica, faz bem, e acho que até já saíram artigos científicos que apoiar um clube faz bem, mesmo nas vitórias, mesmo nas derrotas, é uma coisa que faz bem às pessoas, ter Uhum. estas Concordo, paixões. concordo. Aliás, o Joel, que é uma pessoa que também tem uns podcasts aqui na comunidade de Superporto e é também fundador aqui da comunidade, ele há tempos falou sobre isso e falou que para que às vezes nós que temos um clube de futebol e que somos assim apaixonados pelo clube, faz-nos às vezes confusão como é que há pessoas que não têm assim Sim, um fenómeno destes porque estão a perder uma grande parte da vida de usufruir aqui de uma sensação muito boa e positiva, não é? E sim, faz um sim, pouco sim, sim. confusão para quem não. O que também faz confusão para aqueles que estão de fora e que não percebem, não têm esta ligação, lá está, faz um bocado de confusão como é que nós temos esta forma de estar, não é? Portanto, é Sim, inexplicável, não é? Uhum. é. Muito bem. Olha, estamos aqui a chegar aqui ao final desta conversa. Não sei se tens aqui mais alguma coisa Uhum. para acrescentar. Eu só queria, em primeiro lugar, perguntar-te onde é que as pessoas aqui te podem seguir, se quiserem seguir aqueles conteúdos que tu costumas partilhar. Eu, sinceramente, cheguei através de ti, através do TikTok, daquilo que partilhas no TikTok. Não sei Sim. se é a principal rede social, mas gostava que falasses também sobre isso, para depois também aqui fecharmos aqui o podcast. Sim, até é engraçado porque eu já queria criar conteúdos. Neste momento trabalho com criação de conteúdos, mas criação de conteúdos UGC, ou seja, não é para ser conhecida, nem isso assim é para marcas, mas é numa vertente mais de anúncios e assim. Uhum. Mas comecei a criar conteúdo para mim e alguém me disse: olha, mas tu gostas tanto do Porto, porque é que não fazes conteúdos na tua conta pessoal sobre o Porto? E comecei a fazer e comecei a ter visualizações e eu disse: olha, se calhar até posso começar a criar conteúdos relacionados com o Porto, se bem que há sempre aquele medo dos comentários negativos e das Sim, rivalidades, que eu não sou nada, assim, eu sou muito portista, mas não sou nada de ir insultar certo, certo. ou lutar pelas rivalidades. Sou muito, tipo, estou na minha, Uhum. deixem-me estar, somos todos amigos, rivais no campo, fora, Certo, amigos. certo. Mas Faz sentido. sim,
a maioria desses conteúdos sobre Porto e Hóquei Patins podem encontrar no meu TikTok, que é Joana I.S. Lourenco, e o meu perfil pessoal também de Instagram é igual, é o mesmo handle, portanto, é assim. Muito bem, olha, Joana, foi ótimo ter aqui esta conversa aqui contigo. Eu, lá está, comecei por dizer isto, não te conhecia, aliás, nunca tínhamos falado assim por chamada, foi a primeira vez e realmente confirma-se aquela imagem que eu tinha positiva sobre ti e agradeço-te. Ainda bem. Obrigado, agradeço-te. Eu é que agradeço o convite. Obrigada. E pronto, vamos fechar aqui este podcast azul de raiz e obrigado a todos aqueles que estiveram por aí a ouvir aqui este podcast. Tu és um campeão, mas de verdade. Meu Porto nobre e franco, tem sangue azul e branco. Meu Porto, meu amor, minha vaidade.